Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Eu espero que você, sua casa, sua família estejam todos bem, que Deus abençoe o teu lar e também o teu ministério. Quero dizer que para mim é um prazer, uma alegria, uma honra muito grande estar aqui para mais uma pré-aula e uma aula de escola dominical para você que está acompanhando esta aula online. Que diante desta pandemia, desses novos desafios, né, que nos pegou desprevenido ou despreparados, porque nunca imaginávamos enfrentar tal luta, tamanha luta, né, desse nível, nessas proporções. Mas com certeza isso tem nos ensinado muito. Eu quero dizer que você que chegou agora nesse canal é muito bem-vindo, você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e nessa inscrição é importante que você ative o sininho para ficar por dentro das notificações de todos os conteúdos que são aqui oferecidos por este canal, onde semanalmente estamos estudando a palavra de Deus. Desse lado aqui, onde tem o sinal do joinha, você vai deixar aqui o seu like, o seu joinha, porque através dessa atitude você vai estar propagando esta mensagem, aprovando essa mensagem, o YouTube vai entender que ela será importante para outras pessoas e essa mensagem será propagada. Então você vai fazer missões com esse gesto, deixar seu like, o seu joinha. E você que sempre deixa os comentários, eu quero dizer que seu comentário é muito importante. Quero aqui registrar a minha gratidão pela vida da irmã Noemi, do irmão Júlio, do Juninho, do Edivaldo, do Elias, do Marcos, do André, da Cris, da Ruth, de todos os demais irmãos, do Edivaldo, todos vocês que participem deste seu comentário, Deus te abençoe, tá? É muito importante saber que você tem participado, irmão Juscelino também. A maioria dos irmãos eu não conheço pessoalmente, mas um abraço afetuoso em Cristo. Aprove a Deus, estaremos nos conhecendo um dia pessoalmente. Se não aqui, lá nos céus, com toda a certeza. Você que entrou agora nesse canal e não nos conhecia, nem conhecia o conteúdo desse canal, se aproxime, chegue mais, seja bem-vindo, tá? Você que ama a palavra de Deus, independente da sua denominação ou do seu conceito denominacional, independente que você seja fundamentalista, metódico, neopentecostal, pentecostal, tradicional, independente de qual seja a tua igreja, desde a presbiteriana, batista, até as Assembleias de Deus, Deus é amor, seja muito bem-vindo para estudarmos a palavra de Deus. Nesse trimestre que estamos começando a finalizar os estudos desse trimestre, estamos estudando sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Esta carta que é a rainha de todas as epístolas quando se fala do assunto de eclesiologia da doutrina da igreja, onde nós abordamos também a soteriologia, a doutrina da salvação, também a martiologia, a doutrina do pecado e outros conceitos mais. Inclusive, na aula de hoje, nós temos algumas lições práticas da parte de Deus e o tema que estamos aqui prestes a estudar está relacionado ao nosso caráter cristão e ao nosso convívio e comportamento pessoal, que é atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. Então, tanto a longanimidade como a mansidão e a humildade são os atributos da unidade da fé. Então venha conosco para esta viagem maravilhosa, onde estaremos estudando a lição de número 11. O textuário dessa lição, antes de ler, eu gostaria de dizer para você que não conhece o conteúdo desse canal, por conta da pandemia e de tantas coisas mais, onde grande parte das igrejas, das metrópoles, das grandes capitais, foram proibidas por lei e também incentivadas a não ter culto, até mesmo por uma responsabilidade social, para que os membros da igreja não se tornem pessoas enfermas por culpa de algumas decisões da liderança. Por conta disso, acharam por bem, inclusive as autoridades, né, suspender os cultos e acredito eu que foi uma ótima decisão na maioria dos lugares e das partes onde existe um foco dessa pandemia. Então, para você que está estudando em casa, eu gostaria de dizer, por conta de tudo isso, nós estamos dando essa pré-aula, não fazendo um apanhado de alguns resumos, não, mas estudando a lição, lendo cada
tópico e subtópico, como se estivéssemos em sala de aula. Eu espero que esse material seja de bom proveito para você, professor, para você, superintendente, bem como para você, meu caro, estimado aluno. Mais uma vez, seja bem-vindo. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 4, o versículo de número 1. Efésios 4, 1 está escrito: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andeis dá o sentido de exemplo, seguir, que siga esse exemplo da vocação em que foste chamado. A verdade prática diz assim: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Está aqui novamente, ó. Longanimidade, mansidão e humildade. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4 e em Colossenses capítulo 1. Efésios capítulo 4 nós vamos ler os versículos 1, 2, 3, 4, versículos, desculpe, 1, 2, 3 e 4. Ok, em Efésios capítulo 4. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. Então, esses aqui são os dois livros, os dois textos de referência para a nossa leitura bíblica em classe. Está escrito assim na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 diz: Rogo-vos. Inclusive hoje, antes de ler, nós estamos iniciando o capítulo 4. Esse tema aqui é dando introdução ao capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. Por isso que eu falei, como a Epístola tem 6 capítulos, nós estamos começando, né, dando início ao término, à conclusão da nossa revista. Né? São 13 lições, nós estamos na lição de número 11. Então, 11, 12 e 13. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno a vocação em que foste chamado. Versículo 2 do capítulo 4 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui tem 3 coisas interessantes no versículo 4. Diz: há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança. A palavra só está vinculado a 3 coisas. 3 coisas importantes: um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Esses 3 substantivos importantíssimos. Uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12 está escrito: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Novamente, sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Nos fez idôneo para participar da herança dos santos. Essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Então nós vamos estudar dentro desse tema, sobre esse comportamento cristão que está de forma intrínseca, está preso ao nosso caráter, está entranhado em nós, essas 3 qualidades: humildade, mansidão e longanimidade. Se não está, deveria estar, ou deve estar, ou tem que estar entranhado em nós. Tá? Essas 3 características importantíssimas. A introdução fala assim: após concluir a oração intercessória em favor
da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, que é no versículo 16 ao 21 do capítulo 3, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, agora no capítulo 4, versículo 1 ao 16. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais. Quais são essas virtudes? Como eu acabei de falar, tem que fazer parte do caráter cristão. Se não faz, deve fazer, tem que fazer, senão mesmo não é um caráter cristão completo ou genuíno. E essas virtudes fundamentais é a humildade, a mansidão e a longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, para viver conforme a palavra de Deus, é imprescindível e é fundamental que tenha essas três virtudes aí onde nós iremos estudar. Para haver uma unidade é preciso humildade. Vamos lá? Humildade. Humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. A humildade não sai diante de Deus. Ah, Deus, o Senhor é tudo, eu não sou nada. Não. A humildade é diante das pessoas e não é só em palavras, é em atitudes. É que diga Jesus de passagem, né? Que diga de passagem Jesus ali no capítulo, salvo engano, capítulo 13 de João, quando ele entrou no cenáculo para lavar os pés dos discípulos. Ele foi o primeiro a dar exemplo de humildade. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser membro do corpo de Cristo, a igreja. Para ser membro da igreja tem que se comportar como tal. Ou seja, os membros do meu corpo não podem viver em desobediência à minha cabeça. A cabeça é Cristo. Então, os membros que são a sua igreja têm que viver como tal manda. Ou seja, se ele foi o exemplo, devemos seguir as suas pisadas. E ele, a Bíblia diz que ele é humilde e manso. E nunca houve um homem tão humilde quanto foi o nosso Senhor quando o homem aqui na terra. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta três virtudes essenciais. Quais são as três, Paulo? Ok. Humildade, mansidão e a longanimidade. Então, essas três virtudes, elas são fundamentais para um viver cristão exemplar, para que os membros vivam conforme a cabeça, vivam conforme Cristo. Vamos lá? Então é impossível ter comunhão se não estiver dentro, essas três qualidades fundamentais não estiver dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Inclusive, a palavra comunhão, que aparece 10 vezes no Novo Testamento, ela começa ali em Atos capítulo 2, versículo 42, até 1 de João 1,7. E o texto original chama aquela palavra de koinonia, ou seja, todos em comum acordo, em companheirismo, comendo pão juntos, né? Tudo em comum, comunhão. E quando começa ali em Atos capítulo 2, versículo 42, fala sobre esses 4 comportamentos da igreja primitiva. A Bíblia diz, e todos estavam ali, né, ouvindo a doutrina dos apóstolos, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas 4 características é fundamental para a igreja até hoje. Eu não quero descortinar os segredos os pormenores, né, do significado de cada um desses 4 pilares, que era do comportamento da igreja primitiva, mas para você ver a importância do que é a comunhão, da koinonia. E quando se fala lá em 1 de João, no capítulo 1, versículo 7, que é a última vez que a Bíblia fala em comunhão nesse contexto, das 10 vezes que aparece a palavra koinonia ou comunhão no Novo Testamento,
Nessa aí que João fala no versículo 6 e também no versículo 7, a Bíblia mostra no versículo 7 o seguinte, diz assim, se andarmos na luz, sabendo que Jesus é a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 12, ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, se andarmos na luz, ou seja, em Cristo, como ele na luz está ou é a luz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, ou seja, é uma comunhão coletiva, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que é condicional. O sangue nos purifica quando andamos na luz e vivemos em comunhão. Então, para se ter comunhão, é de fundamental importância que essas três qualidades básicas façam parte da nossa vida. Primeira qualidade, a humildade. O que significa humildade? Povos pagãos, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter, falta de amor próprio. Na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Isso está no texto clássico de Filipenses capítulo 2, aqui diz o versículo 6 e 7, mas eu aconselho você ler o 5, a partir do 5, porque diz assim, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos, e entre esses sentimentos há o sentimento da humildade, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o Pai, versículo 10, o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua sem exceção, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Deus exaltou aquele que se humilhou. Então, a quem se humilha, Deus exalta. Então, é uma lição. É por isso que a Bíblia, quando fala, por exemplo, em humildade, a Bíblia está vinculando sempre humildade com honra. Se você for ver, às vezes que aparece a palavra humildade aparece 11 vezes na Bíblia, 3 vezes no Antigo Testamento e 8 vezes no Novo Testamento. Mas quando ela começa no Antigo Testamento, só fala da humildade em Provérbios, as 3 vezes que fala no Antigo Testamento. Mas todas as vezes que fala a palavra humildade no Antigo Testamento, a mesma está vinculada à honra. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, veja só, o versículo 33. Todas as 3 vezes aqui está em Provérbios, então vai ser muito fácil a gente ler aqui. Capítulo 15, 33, olha como humildade e honra estão vinculados. Provérbios 15, 33 diz assim, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Ou seja, diante da honra, quem primeiro chega humilde, atrelado à sua humildade, ele vai ser honrado, vai chegar à honra. A honra virá atrelado à sua humildade. Veja agora o versículo 18, e depois, capítulo 18, depois você vai ver o capítulo 22. Capítulo 18, 12, diz assim, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Novamente, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Quando o coração do homem é elevado, no obstante a isso, ele é quebrantado. E diante da honra, ou seja, na frente da honra, vai a humildade. Assim como o orgulho, ele precede a queda, ou seja, atrelado ao orgulho vem a queda, como aconteceu com Satanás, todo orgulhoso, ele tem a tendência de cair, e ele vai cair mais cedo ou mais tarde, se ele não se arrepender do seu orgulho. A mesma coisa, do contrário, o antônimo disso, claro, é a humildade. Todo humilde vai ser exaltado, todo humilde vai ser honrado. Não por si mesmo, por ser humilde. É Deus que o honra através de outras pessoas. É a lei do reconhecimento. Agora o capítulo 22 de Provérbios, versículo 4, diz assim, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Riquezas, honra e vida.
Então, acima de tudo aqui, riqueza, honra e vida são o galardão, ou recompensa, ou salário, ou paga, ou galardia do temor do Senhor e da humildade. Vale muito a pena ser humilde. Então, o homem que é humilde, ele é honrado, ele se torna uma pessoa honrada. Então, percebe-se que dessas 11 vezes que aparece a palavra humildade, as 3 vezes que estão no Antigo Testamento, tanto em Provérbios, capítulo 22, capítulo 15 e o capítulo 22, 15 e 18, foi isso que eu li, capítulo 15, 18 e 22 de Provérbios, a palavra humildade está relacionado com a honra. A honra e a humildade estão atreladas, né? Então, nesse texto aqui, prova-nos o seguinte, que é impossível o homem ser honrado se ele primeiro não for uma pessoa humilde. Para o homem ser honrado de verdade, é preciso que ele tenha humildade. Então, essa humildade que os povos pagãos a rejeitavam porque achavam que era sinônimo de fraqueza. As religiões de antigamente achavam que a humildade era sinônimo de uma pessoa fraca, né? Uma pessoa débil, uma pessoa que tinha deficiência de lutar pelos próprios interesses ou coisas parecidas, né? Todos os deuses do panteão grego, do panteão romano, eram deuses que lutavam, que brigavam, eram sanguinários, eram vingativos, eram vingadores. Então, a ação desses deuses, tanto de Zeus, de Júpiter, como a ação de Heras, de Vênus, de Atenas, não tinha nada a ver com humildade. Eles eram, pelo contrário, eram deuses soberbos. Então, quando Jesus veio mostrando esse lado divino, o lado da humildade, isso escandalizou alguns e deixou outros encantados, né? Com licença da palavra encantado, deixou as pessoas boquiabertas com aquela nova doutrina, como alguém tão superior pode se fazer tão inferior, a ponto de fazer, sendo igual a Deus, né, não ter por usurpação, tomar o lugar de Deus, mas humilhar-se, tomando forma de homem, fazendo semelhante aos servos, lavou os pés dos discípulos, serviu, foi o exemplo, né, de todos os servos. Que coisa tão bonita, tão bonita. Quando alguém achou que alguém ia matá-lo por vontade de homem, ele disse que a vida dele, ele estava doando como um servo. E ele disse, no capítulo 10 de João, versículo 17, a seguir é um texto que você deve conhecer, ele diz assim, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou como um serviçal, como um escravo voluntário, como um servo. Sendo o Senhor, se fez servo por nós. Isso é muito lindo. Eu de mim mesmo a dou. É como se ele estivesse servindo a vida dele de bandeja. Eu de mim mesmo a dou e eu a faço de mim mesmo. Esse mandamento eu recebi de meu Pai, por isso que ele me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la de volta. Isso é muito lindo, é ser obediente até a morte. Então, isso é um sinal de verdadeira humildade. É impossível alguém ser humilde e ser desobediente ao mesmo tempo. É impossível. Soberba, desobediência, elas não fazem parte do mesmo cardápio da humildade. A humildade é carro-chefe para a obediência. Vamos lá. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos seus apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Então, a coisa que Jesus sempre fez foi reconhecer o valor das pessoas. Ele tratava seres humanos como seres humanos. Tanto que todas as pessoas que se aproximavam de Jesus foi em busca de alguma coisa. Tanto no âmbito espiritual, como no âmbito físico, material. Enfim, a Bíblia mostra pessoas em busca de Jesus para que tivesse a sua sede de justiça saciada. Pessoas que queriam ganhar uma causa na justiça. Pessoas que compartilharam com Jesus alguns problemas de ordem judicial. E a Bíblia mostra ali Jesus diante daquela ação, daqueles momentos, Jesus agindo em favor da pessoa. Outras pessoas foram até Jesus em busca de uma bênção espiritual.
e a Bíblia mostra Jesus libertando. Outras pessoas foram até Jesus em busca de uma bênção física, de uma cura, e a Bíblia mostra Jesus curando. Outras pessoas foram até Jesus em busca de uma bênção tão somente material, do pão, e a Bíblia mostra Jesus multiplicando e abençoando. Então, há vários motivos. Outros foram em busca de Jesus só por curiosidade. Quando Jesus subiu a Jerusalém, a Bíblia mostra ali alguns gregos procurando saber quem era Jesus. Então, lá em João capítulo 12, e ali eles procuravam saber quem era, só por curiosidade. Independente se o homem busque Jesus por qualquer uma razão ou motivo, Jesus está sempre disposto a ouvir, disposto a atender, não como uma fada madrinha, com uma varinha de condão, nada disso, mas como um Deus amoroso, zeloso. Ele é poderoso para operar um milagre do tamanho de cada necessidade, dando o exemplo de que mesmo sendo Deus, ele não é soberbo. Ele quer fazer com que os seus milagres alcancem toda a humanidade para que o mundo o reconheça como Salvador. Que exemplo de humildade. Ele não precisa provar a ninguém que ele é Deus. Ele não precisa provar nada com os seus milagres. Mas ele faz questão de continuar operando maravilhas para mostrar a satisfação, o prazer, o amor de Deus em trazer algo bom, trazer benefícios para a humanidade. Isso é a lei do servir. Deus está sempre dando-nos o exemplo para mostrar a importância do ser humano. Isso não é uma mensagem antropológica ou antropocêntrica, colocar o homem como o centro de tudo, não. Mas para mostrar que como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus olha para o homem com o mesmo amor que olha ao pobre, ele olha ao rico. E Jesus sempre tratou os seres humanos como seres humanos. Ele nunca coisificou pessoas, nunca. Jesus tratou pessoas como pessoas. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino dos apóstolos, o apóstolo Paulo, é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo. Quem não quer ficar próximo de uma pessoa humilde? Quem não quer compartilhar a mesa, a vida, os momentos da vida com uma pessoa humilde? É muito bom estar perto de pessoas humildes. Em contrapartida, uma pessoa que não é humilde, toda a conversa só aponta para si mesmo. Ele é o eixo da conversa, ele é o centro das atenções. É muito chato ficar com uma pessoa assim, estar próximo de uma pessoa assim, compartilhar uma conversa, momentos com pessoas assim. Humilde não. Humilde, você tem prazer em estar perto de uma pessoa humilde, porque o humilde, ele gosta de ouvir, ele gosta de aprender, e por mais que saiba, ele está sempre aprendendo, observando, prestando atenção, valorizando, dando a devida atenção, respeitando a pessoa. Ele não ouve com preconceitos ou com conceitos preconcebidos, mas ele ouve a pessoa se colocando no lugar da pessoa. Ele ouve com um ouvido de compaixão. Esse é humilde. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa resolver tal conduta, não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Está ali no fruto do Espírito, Gálatas 5:16. Então, é impossível que o homem seja de fato humilde sem passar por essa transformação no Espírito Santo. É porque o Espírito Santo nos convence e nos faz refletir a imagem do próprio Deus. Nos faz refletir a imagem de Cristo. Por isso que Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, a imagem de Cristo que se reflete em Paulo, em mim, Paulo, eu quero que se reflita também em vocês. Que quando as pessoas olharem para vocês, enxerguem Jesus. É por isso que os cristãos foram chamados de cristãos.
porque a palavra cristão significa pequenos cristos, ou Cristo em miniatura. Ou seja, quem olha para você vê um pequeno Jesus em você. Ou seja, vê um Jesus menor do que o grande Jesus, mas vê Jesus em você. Isso é muito importante. Então é impossível alguém enxergar Jesus no perfil de um orgulhoso, na face de um orgulhoso, porque Jesus não era orgulhoso. E assim por diante. Agora vamos falar estudar a respeito para haver unidade é preciso mansidão. A mansidão é muito importante. Tópico 2, mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz, conciliação na igreja local. Então, a mansidão ela produz nos crentes capacitados a bem gerir, ou seja, os crentes se transformam administradores das suas emoções e também dos conflitos alheios. Existem 4 tipos de temperamentos, os mais quentes e os mais frios. Se você for estudar a psicologia básica, por exemplo, um círculo como se fosse uma pizza, você divide uma cruz, 4 pedaços, você vai ver, por exemplo, a minha parte direita aqui, a parte de cima, seria o temperamento colérico. Desse lado de cá, o sanguíneo. Essas são as 2 partes quentes, 2 temperamentos quentes. Os 2 temperamentos mais frios, aqui a parte de baixo da minha esquerda seria o melancólico e da minha direita a parte inferior seria o fleumático. Todos têm os seus defeitos e qualidades. E todos os seres humanos, quando não tem um único temperamento, é regido por 2 ou 3 temperamentos, mas sempre tem um predominante. O colérico, eles são os grandes líderes. Em compensação, eles que vêm na boca, eles falam. Eles são, por natureza, muito soberbos. Nada que as pessoas fazem presta, só o que ele faz presta. Claro que tem grandes líderes, inclusive no nosso meio, que são coléricos, mas o Senhor trabalhou esse temperamento. Mas vem cá. Deus muda o temperamento? Não, Deus não muda. Deus transforma o temperamento. Mas qual a diferença de mudar para transformar? É muito fácil. Por exemplo, se eu mudar de casa, eu mudo de endereço. Eu passo a morar em outro lugar. Ou seja, eu deixo de ser colérico para ser fleumático, sanguíneo, melancólico. Deus não faz isso. A pessoa nasceu com temperamento, aquele temperamento ele vai ser trabalhado, mas a pessoa vai conviver com aquele temperamento a vida inteira. O que é um temperamento transformado? A pessoa continuar com o mesmo temperamento, é como se eu continuasse com a mesma casa, em vez de eu me mudar, aquela casa foi transformada, ou seja, Deus derrubou aquela casa e no mesmo espaço, no mesmo endereço, sem eu me mudar dali, Deus fez uma casa nova. Ou seja, é o temperamento de uma nova criatura, de um novo homem. É um temperamento que, mesmo sendo colérico, fleumático, melancólico ou sanguíneo, ele é um temperamento que reflete Cristo. Então, tem muitos coléricos que, pelo colérico ele ser muito, vamos dizer assim, soberbo, essa parte da soberba é abatida. Eu conheço muitos coléricos que são grandes líderes no meio evangélico, que eles não são soberbos como o temperamento assim o rege ou manda. Por quê? Foram trabalhados pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Já o sanguíneo, ele é aquela pessoa que, quando você chega na festa que você encontra o sanguíneo, você percebe que a festa começou a ter graça, começou a ter sentido. Quando ele não está ali, a festa não tem graça. É a pessoa engraçada, que faz piada, que brinca, que é divertida, é alegre, faz amigo muito fácil, é difícil fazer inimigo. Em compensação, fala muito, não faz, promete, geralmente não cumpre. Então, tem também seus defeitos. Mesmo ele sendo sanguíneo, Deus ele trabalha para transformar. Deus não muda, não tira o temperamento sanguíneo dele, mas transforma aquele temperamento. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Já o melancólico, ele é detalhista, ele gosta mesmo de vez em quando de dar uma volta no passado, de lembrar das coisas passadas, quando eu fazia, quando acontecia, quando eu profetizava, e chora muito à toa. Na Bíblia tem homens de todos os tipos de temperamento. Por exemplo, quando falo de melancólico, tem Moisés era melancólico, Jeremias era melancólico,
e Deus usou, mesmo dentro da sua melancolia. O melancólico ele gosta de se minimizar, ele é manso, por isso que Moisés foi o homem mais manso da terra, e o melancólico ele tanto gosta de se minimizar que Moisés disse assim, Senhor, eu não sei nem falar, Jeremias disse, eu não passo de uma criança. Então o melancólico está sempre se diminuindo, não é por a razão da sua humildade, mas pela razão da sua melancolia, mas até nisso o Espírito Santo transforma o melancólico, para que ele se torne agora um melancólico transformado. E o fleumático é aquele que é um pacificador. O fleumático desses aqui, como ele é do temperamento mais frio, tanto ele e o melancólico, eles são os mais mansos. Mas além de manso, o melancólico, o fleumático é muito pacificador. Em compensação, ele tem fama de preguiçoso. O fleumático trabalha pouco, não gosta de se movimentar muito, é muito diferente, é o oposto do colérico, que gosta sempre de estar fazendo alguma coisa, fazendo, acontecendo, construindo e tal. Mas, em contrapartida, o fleumático, ele se coloca muito no lugar das pessoas. Então, tem os seus defeitos? Também tem, mas Deus também transforma o fleumático para que o seu temperamento venha a ser regido pelo Espírito Santo. Então, com a licença profética, olhando nos seus olhos, independente de qual seja o teu temperamento, o Espírito Santo vai trabalhar transformando-o para o serviço da obra e do reino de Deus. Creia nisso. Você pode julgar, mas eu queria ter paciência, Deus não me dá paciência. Quem disse que Deus precisa te dar paciência? Ore e peça que o Senhor venha com seu Espírito e permita este momento de abrir o coração e o Espírito Santo, que tem vontade de fazer isso, trabalhar em teu temperamento para treinar essa tua natureza, para que você se torne um melhor cristão do que você foi até hoje. Amém? Então, dando continuidade a essa grande virtude que é a mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, de gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Veja que fruto do Espírito não está no plural. Não é frutos do Espírito, é fruto em 9 sabores, ou como se fosse uma pizza em 9 fatias, ou como se fosse uma tangerina em 9 gomos. Ou seja, está na pluralidade dos sabores, dos gomos, das fatias, mas no todo é o fruto do Espírito, que se divide em 9 partes. Porque uma parte só não pode ser considerada um fruto porque está incompleto. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Ou seja, falando agora em um português muito claro, trocando em miúdos, é impossível o homem ser manso se ele não for humilde. Por isso que Jesus era humilde e manso, manso e humilde. É impossível o homem ser manso de verdade se ele não for humilde. É impossível. O termo indica moderação nas ações, bom trato com o semelhante e ausência de precipitação. Então, manso, ele não se precipita, ele não mete os pés pelas mãos, ele não comete certos desatinos, ele não age esbaforido, ele não age no calor das emoções. Inclusive, um conselho para você que está me vendo e me assistindo agora. Não haja no calor das emoções. Tenha sempre um filtro entre a cabeça e a língua. Tudo que chegar na tua cabeça, passe primeiro pelo filtro, para depois você soltar pela língua, ok? Tem pessoas que, infelizmente, esse filtro é quebrado. Então, peça para Jesus consertar esse filtro. Porque a água, quando ela é filtrada, ela não passa, né, pela torneira ou a bica assim que entra. Mas ela demora um pouquinho, vai no contra-gotas. Então, tem resposta que, em vez de você dar na hora, pensou, passa pelo filtro, vai em contra-gotas, você só vai dar aquela resposta no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Tem resposta que demora até 1 ano, porque se você for dar aquela resposta antes do período de ser filtrado, você vai dar aquela resposta cheia de sujeira, porque o filtro faz isso, tira a sujeira. Você vai dar aquela resposta cheia de sujeira, cheia de doença, né? Vai trazer grandes danos para a vida de outras pessoas e para a sua vida também. Então use esse filtro entre a cabeça e a boca, que haja esse filtro. Então a pessoa mansa, ela tem esse filtro. Ela não age esbaforido, não mete os pés pelas mãos, não age no calor das emoções. Ela pensa, repensa, pensa e repensa.
Ela usa o filtro antes de falar ou antes mesmo de agir. Ela não age no calor das emoções. E diz assim, a expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Mateus 11, 28 e 29, Jesus fala isso, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele é humilde e manso e humilde de coração. O coração é o depósito da alma, então ele é profundamente manso, profundamente humilde. Quando Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 30, 35, quando ele diz assim, versículo 31, quando ele mostra ali que nós somos mais que vencedores, Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ali naquela lista, que ele encerra, ali mostrando pelo menos 10 adversários que deveria ser por nós. Ele mostra 7, depois mostra 10, termina em 10 no último versículo, quando ele fala sobre anjos, principados, potestade, altura, enfim, tudo. Mas ali dentro daqueles 17 adversários que poderia se levantar contra nós, que não supera o amor de Deus, ele diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas nesse texto, nesse contexto, o santo apóstolo, quando fala que nós somos mais que vencedores, uma das características desse vencedor, que ele usa o termo grego hipernikomen, que é hipernikaor, é mais que vencedor. Hiper vem de um hipermercado, né? Hiper é algo maior, que está acima do padrão normal. Hiperfarmácia, hipermercado, você percebe que é maior que os outros. Então, hipernikaor é vencedor. Mas a palavra Nike vem de uma deusa, da deusa do panteão romano, que era a deusa das vitórias das Olimpíadas. Então, muitos homens que ganhavam as Olimpíadas tributavam as suas vitórias a Nike. Então, vencedor por causa de Nike. E aí os romanos usavam muito esse termo. Mas Paulo disse, nós não somos vencedor por causa de Nike, somos hiper-Nicanor, ou seja, estamos acima, estamos acima daqueles que vencem por uma entidade, nós vencemos em nome do Senhor. Quando ele fala hiper-Nikomen, essa terminologia é porque é a pluralidade do grego, então hiper-Nikomen. Isso vai deixar, nós vamos entrar nesses detalhes de repente numa próxima, mas eu quero dizer nisso aí, que uma das características desses não são que vencedores, são mais que vencedores. É porque uma das características é que ele vai como ovelha muda ao matadouro. Imagina, a ovelha muda, como um bezerro manso, como uma ovelha quieta. Ou seja, mesmo sendo caluniado, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo envergonhado, vituperado, ele não reage à altura, e isso é ser manso. Por isso que todo manso é mais que vencedor. Não só é vencedor, ele é mais que vencedor. A cultura de antigamente, dos romanos, dos gregos, mostrava que o homem ser soberbo, levantar a voz e pagar, não só com a mesma moeda, mas de forma mais áspera e mais violenta, esse seria o símbolo da força, da imponência. Mas Jesus veio ensinando algo que os apóstolos captaram e trouxeram essa revelação. O mais que vencedor, ele não age com a mesma moeda. Ele não se vinga porque a vingança pertence a Deus. Ele é como uma ovelha muda. Ele sofre, na maioria das vezes, calado. Ele apresenta as suas aflições apenas a Deus. É o que ele diz nesse contexto do capítulo 8 de Romanos, versículo 26, que quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos intercede por nós, nos ajuda na oração. Inclusive nós temos 2 intercessores, o externo, que é Jesus, no trono junto ao Pai, e o interno, que é o Espírito Santo dentro de nós. Ele nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis, o gemido de uma pessoa que não quer reagir, mas que está pedindo para que Deus faça a sua vontade. Não é pedindo vingança, mata ele, Jesus, acaba com ele, não é nada disso. Deus não é matador de aluguel, não é cangaceiro, nada disso. Isso não são as características de Deus. Mas quando o homem apresenta, Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, entenda que quem vai agir é Deus. O verdadeiro humilde é assim, ele não mete os pés pelas mãos, ele é manso. Então, por ele ser manso, quem age por ele é Deus, o valente, o leão da tribo de Judá,
vai reagir e vai agir em seu lugar. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, profundamente. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus. Eu falei um pouco de Moisés e Jeremias, mas aqui fala Moisés e Jesus. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 13, 12, 3. Inclusive, Moisés, essa palavra mansidão, ela aparece 15 vezes na Bíblia, 3 no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Mas o que eu acho interessante é que, por exemplo, o Salmo 18, aqui versos, não sei se 35 ou 38, deixa eu ver. Salmos 18. Salmos 18. Salmos 18. Pela primeira vez, quando aparece a palavra humildade na Bíblia, é nesse Salmo 18, verso 38. A última vez é 1 de Pedro, capítulo 3. Mas aqui, interessante nesse Salmo, que diz assim, capítulo 18, aliás, Salmo 18, versículo 35, diz assim, também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Está aqui a mansidão vinculada à salvação. É impossível o homem ser salvo se ele não for manso. Tem muitos homens mansos que ainda não é salvo, por não ter feito uma aliança sincera com Jesus, porque tem uma natureza mansa. Mas é impossível um homem ele ser salvo se ele não for manso. Ele pode até ser um manso não salvo, mas é impossível ser um salvo não manso. Para ele ser salvo, ele tem que ser manso, humilde e manso. É uma das características de um salvo. Está aqui vinculado à salvação. Agora o que Pedro fala em 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, 15, 3, 18. 3, capítulo 3, 1 de Pedro. É muito interessante que é a última vez que aparece a palavra mansidão. Dessas 15 vezes, 3 vezes no Antigo Testamento, 12 no Novo. E a última vez que aparece no Novo Testamento, Pedro ele fala aqui, 1 de Pedro... 1 de Pedro. Primeiro de Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Veja aí, mostrando o coração de forma mais profunda, a santidade de forma mais profunda. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir razão da esperança que há em vós. Então aqui está vinculado no 1 de Pedro 3,15 a mansidão com a santidade. É impossível o homem ser santo se ele não for manso. Aí você não vai ver uma pessoa santa, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, vai vê-lo agindo de forma estabanada, armando um barraco, metendo os pés pelas mãos, brigando, discutindo, xingando, batendo, humilhando. Não, pelo contrário. Ele, com honra, ele, se possível e preciso, ele sofre quieto e calado e apresenta as suas dificuldades a Deus. E ele sabe que quem vai agir é Deus. Sempre foi assim, isso nunca vai mudar. Quem age é Deus. Se Deus é por nós, é por isso que nós somos hipernicomem, mais que vencedores. Quem será contra nós? Vamos dar continuidade. Grandes exemplos de mansidão. Ok.
A Bíblia diz aqui, essa reputação se deu por virtude do legislador, entre outros aspectos, não revidar em guardar rancor como foi atacado pessoalmente. Quando Moisés foi atacado pessoalmente, ele não revidou e nem guardou rancor. São características de uma pessoa mansa. É impossível uma pessoa mansa ser rancorosa. Pelo contrário, não guarda rancor. No porão da sua alma não há alojamento para mágoas. Nem mágoas e nem rancores. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Então, diante das provas mais difíceis, Jesus ele provou a sua mansidão. Quando alguém disse assim, alguém queria se intervir, né, na crucificação, Jesus disse, olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele enviaria 72 mil anjos para me livrar nessa hora, mas eu não quero. Então imagina, ele tinha o poder de destruir tudo se ele quisesse, mas ele não respondeu aos homens, né? Não reagiu à altura nem do que os homens mereciam e nem na altura do que ele estava recebendo, dos açoites, da humilhação, do escarnecimento. Se ele o quisesse, ele o faria, mas ele, como manso, cordeiro manso e humilde, ele subiu a cruz calado. Glória a Deus. É um grande exemplo para nós. Verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. É o que está em Romanos 12, 12 ao 14. Não revidam os maus tratos sofridos, que se apressam a emitir juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude, isso está em Hebreus 12, 15, é a referência que está aqui na lição. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Né? O que alguns julgavam como fraqueza, na verdade, não é força, é ter controle emocional. É como eu falei de Jesus. Ele poderia pedir para que Deus mandasse 72 mil anjos, levando em consideração que um anjo tem a capacidade de matar mais de 180 mil soldados. Imagina se multiplica isso por 72 mil. Então, seria um genocídio. A terra inteira ia ficar sem habitantes. Mas Jesus não quis. Então, imagina que esse controle emocional de Jesus, não revidar, não pagar com a própria moeda, é um exemplo para mim e para você. Isso não é nada que esteja fora da nossa obrigação como crente. É o nosso dever cristão, sermos manso e humildes e mansos. Isso indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. A presença do Espírito Santo é a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Então, sem esse domínio próprio, o homem não consegue chegar a esse estágio. E para o homem chegar a esse estágio, é preciso que ele submeta a sua vida ao juízo da palavra, à peneira da palavra, à balança da palavra, ao crivo da palavra. Se eu coloco a minha vida baseada na palavra, todos os dias eu vou começar a me nivelar e dizer, peraí, eu preciso mudar nisso, naquilo, porque é assim que está escrito. Então eu tenho que seguir conforme está escrito. Ah, mas é a minha natureza, é meu temperamento. Não, não. Nada é mais poderoso que essa palavra. Nada vale mais a pena que esta palavra. Então, quando eu começo a colocar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como parâmetros para a minha vida, para o meu comportamento, eu vou me mudando por dentro e por fora. Por dentro e, consequentemente, por fora. Ou seja, em razão de mudar os meus pensamentos, eu mudarei também as minhas atitudes. E entre pensamentos e atitudes, existe sentimento, existe hábitos, caráter, e tudo isso vai sendo mudado a partir dos pensamentos. Mudou os pensamentos, toda uma cadeia agora é mudada, vai se mudando até chegar em caráter, né? Através de atitudes, de gestos, de palavras, tudo vai mudar. A pessoa que olha o antes e olha o depois vai ver realmente uma mudança extrema, a água em vinho. Mas é porque tal pessoa submeteu a sua vida ao juízo da palavra de Deus, à transformação da palavra.
vamos lá, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão. Então, primeiro, quem possui mansidão possui o fruto do Espírito. O grande exemplo de mansidão, Moisés e Jesus. A verdadeira mansidão, ela brota de dentro e ela é nivelada pelo crivo da palavra. E o quarto, a mansidão pressupõe conciliação. É impossível uma pessoa ser mansa e ela fomentar intrigas, ou ela armazenar ódio, vingança, certos tipos de ressentimentos e de mágoas, rancor. Uma pessoa mansa, ela não é rancorosa. Isso não estava nas características da vida de Moisés, nem de Jesus e nem de tantos outros que eram mansos. E diz assim, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Está em 1 de Pedro 2,23. Essa transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 de Coríntios 2,10. De todos os crentes de cada igreja se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Olha que coisa linda. Vou repetir, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso, de disse-me-disse, de discórdia, aquele espírito de emulações, pelejas, ele desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Haveria muito mais comunhão do que sentimentos inflamados, ressentimentos, rancores e mágoas. Haveria uma koinonia generalizada. Eu fico muito triste quando eu vejo brigas de grandes convenções. E olha que eu conheço boa parte delas do Brasil. Pela graça de Deus eu conheço, infelizmente, desde o Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, convenções e seus líderes. Infelizmente, existe muitos conflitos e que acabam se transformando, vindo a público, se transformando até em escândalo. E quando a gente vai ver, na verdade, a grande maioria é por razões ínfimas. É só um me perdoe que faltou, você tem razão, eu me equivoquei, eu me excedi, eu fui muito soberbo, eu preciso te entender melhor. Tudo bem, faz parte. Atitudes assim, essas palavras mudaria, sem dúvida nenhuma, mudaria o rumo de muitas igrejas hoje. Existem estados onde há igrejas que deveriam ser co-irmãs, porque uma surgiu da outra, ou ambas derivou-se da mesma mãe, e eu não quero entrar em detalhes porque isso não convém, mas essa é uma realidade. Existem conflitos. É feito um congresso aqui, na mesma data é feito outro ali, para ter essa rivalidade para os membros daqui não ir para ali, os membros daqui não ir... Meu Deus do céu! Eu não entendo quais são as Bíblias que esses homens leem. Eu não entendo quais são as lições, quais são os apóstolos que esses homens seguem. Eu não entendo, não consigo entender. Então, quando nós alcançamos uma maturidade espiritual, uma maturidade bíblica, uma maturidade ministerial, a gente percebe o que realmente tem valor. As coisas ínfimas que a vida traz e a vida leva, o que não vale a pena. A gente entende o que vale e o que não vale a pena. E a pessoa mansa, ela nunca age prontamente no calor das suas emoções. Ele pensa e repensa, e por mais poderoso, entre aspas, ou influente que seja, ele se coloca na vida, ou o seu comportamento reflete a vida do mais humilde. Ele se coloca no corpo, no lugar do mais humilde. Não, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, talvez eu faria algo pior. Então, assim como eu gostaria de obter o perdão, eu tenho que perdoar esta pessoa por ter errado contra mim, porque talvez no lugar dele eu faria coisas piores.
Isso acontece. Se Deus me perdoou com todos os meus defeitos, quem sou eu para não perdoar o meu irmão com todos os defeitos que ele tem? Mas vamos dar continuidade. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Então, essa conciliação, ela acontece por conta da mansidão. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Então, para ter o perdão, é necessário que tenha esta palavra, que já é longa, né? Longanimidade. O que significa longanimidade? Que vem de longânimo, ou um ânimo longo, para a gente entender melhor. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios, ter paciência com erros alheios, ter um ânimo longo, ou seja, demorar para irar. A Bíblia diz isso, demorar em irar-se. Isso é ter um ânimo longo. Inclusive, essas são as características de Deus. Deus não se ira assim tão fácil. Deus é longânimo em irar e pronto em perdoar. Olha que característica boa. Tem gente que é o contrário, que é pronto em brigar e longânimo em perdoar. Demora para perdoar, mas é rápido para brigar. Deus não. A Bíblia diz que Deus ele é longânimo para se irar. Ele demora para se irar, mas é pronto para perdoar. E diz assim: a longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Quando fala em tolerância aqui, entenda bem que esta palavra aqui, longanimidade, não tem nada a ver com aquela tolerância de você ser uma pessoa que encobre os erros da outra, né? Como, por exemplo, Eli, que encobriu os erros dos seus filhos, Ofni e Finéias. Foi um pai que teve uma educação, promoveu nos seus filhos uma educação desastrosa, encobriu os erros dos seus filhos. Então ele foi conivente, e tolerância aqui não é conivência. Tolerância é você suportar o peso do outro. É você levar em consideração, naqueles 20 conselhos que Paulo dá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, tem 4 conselhos ali que começam, me parece que é versículo 13, eu sei de cor, mas eu gostaria de ler para você, que fica mais bonitinho. 1 Tessalonicenses capítulo 5, existe ali 20 conselhos pastorais, mas daqueles 20 conselhos pastorais, Paulo, ele nos solapa com a palavra de Deus, né? Ele bate muito forte ali, mas é necessário e é muito importante. E diz assim, versículo 14, rogo-vos também, irmãos, olha os 4 conselhos, rogo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis os de pouco ânimos, sustentei os fracos e sejais paciente para com todos. Então eu tenho que, cada pessoa tem que ter um comportamento. Como líder, aquela minha ovelha, se ela tem um comportamento de desordeiro, eu tenho que admoestar. Se ela tem um comportamento de um desanimado, de pouco ânimo, eu tenho que consolar. Se ela tem um comportamento de fraco, eu tenho que sustentar. E ser paciente com todos esses 3. Ser paciente com o desordeiro, ser paciente com os de pouco ânimo, os desanimados, e ser paciente com os fracos. Existem pessoas que é fraco que a gente trata como desanimado. Você não pode tratar o desanimado e o desordeiro como pessoas iguais, porque o desordeiro ele precisa de ordem. Então, o desanimado, você dá ânimo. A Bíblia diz assim, consoleis de pouco ânimo, ou seja, desanimado você consola. Se você consolar um desordeiro, ele vai continuar fazendo desordem. Então, para cada um, existe um tipo de ação por ordem pastoral, por ordem da liderança, isso é normal. Então, para o desordeiro, eu tenho que admoestar, colocar a ordem nele. Agora, os de pouco ânimo ou os desanimados, eu tenho que consolar, trazer um consolo, trazer ânimo para ele. E os que estão fracos, eu tenho que sustentar, carregar. É isso aí que esse contexto aqui diz.
nessa palavra tolerância é carregar o peso dele. E o mais importante de tudo é o quarto conselho desses três, é ser paciente para com todos. A Bíblia mostra aí 4 conselhos, sendo que o quarto é que eu seja paciente tanto com o desordeiro, seja paciente tanto com o desanimado e seja paciente com o fraco. Eu seja paciente com todos eles. Então, é essa paciência aqui que a Bíblia diz que nós devemos treinar, essa longanimidade, ou seja, ter um ânimo longo para se irar. Não irá tão fácil, qualquer coisa eu já meto os pés pelas mãos, já me deixa... Eu conheci um pastor muito antigo, né? Eu era muito jovem ainda, ele tudo já me deixa arrupiado, né? Então que você não fique arrupiado a ponto de se inchar e querer reagir de imediato, né? Respira e saiba que Jesus no seu lugar, ele pensaria antes de fazer qualquer coisa dessa que você está pensando em fazer. Ele disse, se eu quisesse, eu rogaria o Pai, ele mandaria 72 mil anjos para me livrar. Destruía todo mundo, mas eu não quis fazer isso. Então isso é interessante. E essa palavra longanimidade, ela aparece 13 vezes na Bíblia, 2 vezes no Antigo Testamento e 11 no Novo Testamento. E a primeira vez que ela aparece, a palavra longanimidade no Antigo Testamento é em Provérbios 25, capítulo 25, versículo 5 de Provérbios, diz assim, 25, 5. Olha nesse contexto como essa palavra não deixa de ser tão interessante, muito interessante, diz assim, Provérbios 25, 15, eu falei que 25, 5, é 25, 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebra os ossos. Ou seja, a língua mansa, ela consegue quebrantar um homem profundamente. Né? A pessoa vem com palavra áspera, você fala com palavras mansas, sabe? A língua branda, ela quebranta os ossos, a pessoa se sente... Meu Deus, eu vim de forma áspera, a pessoa reagiu com tanta mansidão que me constrangeu. Em compensação, no início do versículo, diz assim, a longanimidade, é pela longanimidade que se persuade o príncipe. Geralmente o príncipe aqui é símbolo de riqueza, de nobreza, até mesmo de soberba, de nariz em pé. E a pessoa está, né, com aquela pompa toda, mas é essa longanimidade que se persuade o príncipe, que convence o príncipe. Né? Quando ele, por exemplo, os grandes sábios, quando se apresentava ao rei, ele se apresentava de forma humilde, mansa e longânimo. Por mais prova que o colocasse, como os fariseus colocou Jesus, Jesus sempre foi longo de ânimo, teve paciência para tolerar algumas perguntas e provas nas quais ele foi posto. Por isso que ele convenceu todos eles. Quando os soldados foram lá para investigar e de repente averiguar e prender, ele falou assim, os soldados trouxeram um relatório dizendo, olha, lá é diferente. Lá paralíticos correm, andam, cegos enxergam, mudos falam, cegos veem, mudos falam, surdos ouvem, e a palavra de Deus entra no coração, e os soldados, nenhum deles era mais o mesmo. Então, esse poder de convencer parte dessa pessoa que tem um ânimo longo, que demora para se irar. E aqui nesse texto, quando fala 13 vezes na Bíblia inteira, 2 no Antigo Testamento, que está também a outra vez, está em Jeremias, as 2 vezes que aparece a palavra longanimidade no Antigo Testamento, é em Provérbios 25 e Jeremias 15. Jeremias 15, acho que é 15, 15, a dobradinha de Jeremias 15, 15, diz assim, Jeremias 15, 15, está escrito, tu, Senhor, sabes, lembra-te de mim, visita, vinga-me os meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Então, percebe-se assim que a questão de ter um ânimo longo, é engraçado que Jeremias diz assim, e vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade. Ou seja, por essa longanimidade, Deus não era de se vingar naquela hora. Aí Jeremias reconhecia isso. Senhor, eu sei que pela tua longanimidade, o Senhor não pode não querer me vingar agora, porque o Senhor é longânimo. E essa é uma característica de Deus. Agora, o que está escrito, falando em longanimidade, quando essa palavra aparece pela primeira vez no Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 2, o versículo de número 4. Romanos capítulo 2,
versículo de número 4, quando Paulo utilizou pela primeira vez essa palavra. Romanos 2,4 está escrito: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência. Olha só, a palavra paciência atrelada à palavra longanimidade. Paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento. Essa benignidade que leva ao arrependimento está dentro da longanimidade de Deus, ou seja, Deus esperando o homem se arrepender. Se fosse outra, é como se fosse nós, reles, vis, mortais e pecadores, como uma mosca, um inseto, né, que nós somos sem Deus. Deus podia matar a mosca, acabar com os insetos, mas não. Deus ele resolveu, né, esperar, agir com longanimidade, para que o homem viesse ao arrependimento. E a última vez que aparece essa palavra está lá no segundo livro, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3. Eu botei aqui Pedro 3,15, ou é 3,5, é 3,15. Pedro 3,15 diz assim: e tende por salvação a longanimidade. Claro que não podia, tinha que estar atrelada, vinculada à salvação a palavra longanimidade, porque é impossível você encontrar um salvo sem ele ser uma pessoa longânima. Você não vai encontrar um salvo que é uma pessoa que age estabanadamente, que além de cirar, reage, porque cirar, o homem pode até cirar dentro das características do seu temperamento, ele pode cirar, mas a sua ira não transborda, ele consegue controlar as suas emoções, ele tem controle emocional, ele tem domínio próprio. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então há um conselho do apóstolo Pedro aos irmãos da igreja serem longânimos. É mais um aspecto do fruto desenvolvido no crente, está em Gálatas 5:22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação. Aqueles 3 conselhos que Paulo fala em Romanos 12:12, né? Alegrai-vos na esperança, perseverai na oração e sede paciente na tribulação. Desses 3 conselhos, alegrar, orar, ele fala ser paciente. Aonde, Paulo? Na tribulação. Porque ser paciente na bênção é muito fácil, né? O difícil é ser paciente com a mão no fogo sem tirar a mão do fogo, né? Está queimando e você com paciência, Senhor, me ajude, não deixe eu reagir. E está ali queimando, está insuportável e você pedindo forças a Deus. É isso que o longânimo faz. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como um Deus longânimo e tardio em irar-se, foi o que eu falei. Deus é tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o principal basilar, ou é a base de todas as ações do crente salvo por Cristo. Tá? O amor, que é a base, o exercício do amor, ele é impossível sem a paciência. Ainda bem que o amor é paciente. O amor, por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, né, quando fala a maior poesia do amor, aqueles 13 versículos, ele diz que o amor tudo suporta, ele espera pacientemente. A Bíblia diz que o amor espera pacientemente, tudo suporta. Olha aí, o amor sendo tolerante, ou seja, levando nos seus ombros aquele irmão mais fraco, né, carregando o mais fraco, dando apoio ao mais fraco, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Não é suportar de qualquer forma, é suportar em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Provocações alheias e atitudes carnais. Vai ter sempre escarnecedores, né? Lembrando que, de repente, você já foi um deles, um escarnecedor. E assim como Deus te salvou e te perdoou, assim também Deus o pode fazer na vida de todos eles. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Como eu falei, o amor tudo suporta. O que fez Jesus carregar aquela cruz não foi a sua
força física nem a sua resistência, foi o seu amor. Nunca esqueça disso. O perdão como premissa do amor, e aqui nós vamos finalizar. O amor é um atributo divino. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Fazei com os homens, como Jesus ensinou, que querem que os homens vos façam. É se colocar na pele dos outros. É impossível, por isso que a Bíblia mostra aí né, alguns tipos de amor interessantes. A forma prática do amor ágape. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, depois de Deus, a minha família é o meu próximo mais próximo, a minha igreja é o próximo mais próximo depois da minha família, e a sociedade é o próximo mais próximo depois da igreja. Então, eu tenho que amar a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Sendo que a sociedade, a família, aliás, a igreja e a família, nessa ordem decrescente, são meus próximos. Acima dos próximos está Deus. Mas você tem que entender que existe um sujeito oculto nas entrelinhas. É si mesmo. E não é um narcisismo. Não é um amor da super autovalorização. Não é um amor da vaidade de Narciso. Né? Aquele amor que você morre, bendito seja eu, louvado seja o meu nome. Não é nada disso. O amor... Esse amor que está nas entrelinhas é amar a si mesmo, é o seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional e o seu bem-estar espiritual. É você procurar o bem-estar para si mesmo. Se você procura o seu bem-estar, você vai refletir no bem que você quer para si mesmo na vida do teu próximo. Aí, por exemplo, por que eu quero tirar o sujeito da cocaína? Porque eu sei que aquela química iria me prejudicar, então não quero que esses prejuízos, assim como eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Assim como eu sei que o tabagismo, o cigarro, causa danos à minha saúde física e espiritual, assim eu não quero ver a saúde espiritual e física do meu próximo afetada. Então, o bem que eu quero para mim é o bem que eu quero para ele. O mal que eu não quero para mim é o mal que eu não quero para ele. Eu não gostaria de me ver no inferno, então eu não gostaria de vê-lo no inferno. Por isso que a Bíblia diz, amar o próximo como a si mesmo. Não se pode esquecer desse si mesmo. O detalhe de tudo é esse si mesmo. Essa virtude altruística conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, ou seja, o amor que eu tenho a mim, o bem que eu quero a mim, eu quero o outro. Como eu estou vestido, eu quero que outros estejam vestidos. Como a minha barriguinha está cheia, o meu estômago está forrado, eu quero que outros, os meus semelhantes, que sejam da minha família, da minha igreja e da sociedade, estejam também em condições semelhantes. Assim como eu não quero que falte um teto sobre minha cabeça, eu não quero ver o meu semelhante desabrigado, desalojado, morando ali debaixo de pontes, de viadutos. Então é importante você entender isso. É amar a Deus, aí vem o amar a si mesmo, aí o amar o próximo, que seria família, igreja e sociedade. Está aí as 5 fases, as cinco etapas do amor ágape. Deus, você, aí vem família, igreja e sociedade. É importante você amar a si mesmo, e esse amor, que não é o amor narcisista, mas o amor cristão, faz com que você reflita a vida do outro, faz com que você se coloque na vida do outro. Assim como eu não quero esse mal para mim, eu não quero para a vida desta pessoa. É agir de íntima compaixão, é se colocar, né, na condição de outra pessoa, como fez assim um bom samaritano. E diz assim, desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, é a referência que está aqui na lição. Perdoando e sendo perdoado, ou seja, o perdão que eu quero é o perdão que eu libero. Tanto que quando Jesus ensinou o Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, ele disse assim, quando orares, né, ele nos ensinou a orar, ele disse assim, Pai, perdoa os meus pecados, assim como tenho perdoado aos meus devedores. Perdoa as minhas dívidas. É impossível você pedir para Deus perdoar a sua dívida se as pessoas que te devem não têm o teu perdão. Então, é o que eu falei, amar o próximo como a si mesmo, amar a si mesmo, e entender que assim como Deus te recebeu, te acolheu, te perdoou, assim você deve receber, acolher e perdoar outras pessoas. Amar outras pessoas, abraçar outras pessoas, até aquelas que não merecem, porque você não merecia. E Deus mesmo assim o fez.
Por isso que ele ensinou, Senhor, na oração, perdoa as minhas dívidas como tenho perdoado aos meus devedores. E agora, se você não perdoa os devedores, que coragem você terá de fazer essa oração? Qual é a sinceridade que estará nas tuas palavras e sentimentos no momento dessa oração dominical? Pense, reflita, isso é importante. E diz assim, perdoando, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Falou tudo. As disputas findam-se, as pelejas findam-se, as fofocas findam-se aqui. Esses problemas de cunho pessoal, que está dentro de relacionamentos interpessoais, acabam aqui, por esse comportamento que é superior a tudo. Né? É uma qualidade que chega a constranger outras pessoas, como eu falei aqui, que o provérbio fala, que chega a constranger. Conclusão diz assim, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno e uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos. A humildade, ela fortalece a unidade. A humildade. É bom estar perto de pessoas humildes. Só repetindo. A mansidão, que gere, ou seja, que gerencia os conflitos. Um manso, ele consegue dizer, peraí, você e você não briguem. Um manso pode fazer isso. O estabanado não. Ele vai meter os pés nas mãos e agir em favor de um dos lados ou contra os dois lados. Mas o manso não. O manso age favorável aos dois lados, sendo que quem perde muitas vezes é o manso. E os dois lados saem ganhando e o manso consegue apartar os conflitos. Então, a mansidão ela consegue gerir os conflitos, administrar o conflito. E a longanimidade, ou seja, esse ânimo longo, esse ânimo que demora de se irar, esse ânimo que é tolerante, não é conivente, é tolerante, é que tolera, ou seja, dá a palavra trazer o peso, que suporta, que carrega o peso. Ele é que suporta os erros alheios. Então aqui a característica de um verdadeiro cristão, e principalmente de um líder, ele tem que ser longânimo para suportar, carregar o peso. Ele tem que ser manso para gerir conflitos. E ele tem que ser humilde para integrar a igreja em unidade. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém. Eu poderia fazer uma homenagem a tantos irmãos aqui que são tão humildes, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que tiveram a história. Conheço muitos que são humildes. Homens que eu particularmente não me considero digno nem de citar o nome deles. São homens que, isso não é idolatria, Deus sabe. Grandes homens de Deus. Conheço aqui alguns que ainda vivem entre nós, como outros que já dormem no Senhor. O meu pastor presidente, pastor Edivaldo Nascimento, é um homem muito humilde. Pastor Eliseu Menezes, um homem muito humilde. Mas eu não poderia esquecer meu mestre, pastor Antônio Gilberto, muito humilde. E um dos que eu conheci, tive o prazer de conhecer, e que estive com ele algumas vezes. Meu Deus do céu, que homem humilde. Ele era presidente das Assembleias de Deus do Nordeste, da Convenção Alagoana e presidente da capital, o saudoso pastor José Antônio dos Santos, Zé Neco. Ele não foi o meu pastor, mas se fosse, eu com certeza ganharia muito com isso. Que grande homem de Deus, que humildade. E tantos outros homens são exemplos que deixaram legado. Se você procurar aqueles que já partiram e são humildes, você vai perceber que as pessoas que conheceram de perto tais homens não têm o que falar mal deles, pelo contrário. Porque foram pessoas que deixaram nas suas pisadas a marca de Cristo. Eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Quais são as pisadas que você tem seguido? Então, pense nisso. Isso é muito importante para o seu viver cristão, para o seu caráter cristão, para o seu viver diário. Essa foi a lição de hoje e espero que tenha te ajudado e abençoado a tua vida. Eu gostaria que você reunisse a sua casa, a sua família, junto a você, em frente dessa televisão, desse tablet, desse celular,
e vamos orar. E se você está sozinho no seu carro, para o seu veículo, encoste aí no cantinho e vamos fazer essa oração juntos, amém? Gostaria de abençoar a sua vida através dessa oração, sua família, seu ministério. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela tua palavra. Abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos. Ser com todos eles, meu Deus. Guarda a casa, a família, o ministério, a vida, o rebanho. Senhor, ser com aqueles que têm perdido até o ânimo. Outros perderam a esperança, a vontade de viver. Quantas pessoas pensando em suicídio agora? Pessoas que estão vivendo uma depressão profunda. O estado de ansiedade, Senhor, chegou ao topo da tolerância. Pessoas que estão em crises de ansiedade, crises agudas. Pessoas que estão movidas, meu Deus, a psicotrópicos, a remédios controlados. Que estão, Senhor, vivendo nessa dependência química por conta de todas essas mazelas que têm acontecido. Nesse instante, Deus, eu te peço que a minha voz vá, Senhor, ao encontro desta pessoa, como o Senhor vai ao encontro do teu filho com o teu braço paterno aberto para abraçá-los. E que essa minha voz também, Senhor, em contrapartida, vá de encontro, como que um carro trombando, atropelando todas as mazelas, toda a ação demoníaca, maligna, malévola, maus pensamentos e todas e qualquer ação do inimigo sobre a vida desta pessoa ou da família desta pessoa. Eu te peço, Senhor, agora estende as tuas mãos, corta o aço, quebra o arco, corta a lança, queima os carros, cavalos e cavaleiros do inimigo no fogo, para que todos se aquietem e saibam que tu és Deus. Opera milagres e faça maravilhas. Abençoa a família, Senhor. Abençoe, Senhor, a tua igreja. Abençoe o teu povo. Abençoe a integridade da igreja, a união da igreja, a coinonia da igreja. Ser com todos, cada família e cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está me assistindo, independente de onde seja, deixe o seu comentário. Deus abençoe. Você que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos conteúdos produzidos nesse canal. Desse lado aqui tem o joinha, o like. É importante você deixar o seu joinha, o seu like, para que essa mensagem venha a ser aprovada e venha a ser divulgada para mais pessoas que precisam ouvir. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Conte conosco, conte comigo, conte com as minhas orações. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço, um abraço afetuoso em Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.